de formação em terapeuta constelador e a aula é o primeiro aulão, na verdade, de 2018. Então, normalmente eu marco aulões quando eu percebo que nós temos uma quantidade de pessoas, né, de alunos, com dúvidas e assim por diante. Então, eu faço um mix aí de perguntas e começam a responder. Perfeito? Então, já há um bom tempo o curso não tem aula semanal. As aulas todas estão gravadas, disponibilizadas para vocês e tempos em tempos, normalmente a cada 40 dias, depende muito da turma nova que está entrando. Por quê? Porque eu tenho, já que eu dou aulão para tirar dúvidas, qual é a dinâmica atual? Eu espero uma quantidade de alunos com um tempo médio, né, para gerar dúvidas, porque senão o aulão fica aquelas dúvidas muito ainda cruas, né? Muito beabá da história. Então requer realmente leitura primeiro para nós aproveitarmos perguntas mais complexas dentro do método. Por isso que normalmente, boa noite, Patrícia. Por isso que normalmente eu aguardo um pouquinho. Aí o pessoal que entrou anteriormente fica meio angustiado, porque vai ter aulão, não vai ter aulão. Eu sempre vou estar, não somente com um horário marcado como hoje, mas todas vocês podem me ligar, devem me ligar, ou através dos e-mails, ou ligar para a Brat, né, das 9 ao meio-dia eu estou sempre lá. Então dá para nós entrarmos aí em contato praticamente querendo diário. Tem lá o fórum de estudo, que de estudo não tem nada, esporadicamente alguém digita alguma coisa, pergunta alguma coisa, é natural, né? É assim, nós tentamos ter esse grupo, mas é sempre mais ou menos por aí a história, por N motivos. E tem um grupo no WhatsApp, que a turma toda aí tiveram a ideia, né, de formar um grupo. É um grupo que eu particularmente não participo, nem desse e nem do meu outro curso, por razões que eu acredito que a professora no meio, nesse sentido, já que nós temos outros canais, acaba inibindo de alguma forma. Então seria um canal mais de comunicação mesmo, já dos consteladores formados, quem ainda está em estudo, quem trocar mesmo experiência. Então sempre me dá a impressão que com a figura supostamente, né, de uma professora ali, que supostamente também pensa que sabe mais do que todo mundo, né? Então acho que acaba de alguma forma inibindo. Que bom, eu quase não tenho nenhum retorno, viu? É o retorno que eu tenho agora de vocês. A imagem da onde, Sônia? Bastante, né, Letícia? A minha imagem não vai aparecer porque é só áudio mesmo. O importante é se está aparecendo para você a imagem do slide. Então vamos começar com as perguntas. Foram perguntas bem pertinentes. Eu acredito que eu tenha falado isso durante o curso, ou melhor dizendo, das aulas que já estão gravadas, mas sempre é bom reforçar, porque toda vez que nós passamos uma informação, ou acrescenta-se alguma coisa, ou olhar é diferente. Então é importante eu estar respondendo várias vezes algumas questões, porque o momento certo do entendimento, ele acontece. Que bacana, Patrícia, muito bom saber. Fico muito satisfeita, feliz mesmo, viu? Porque é por aí mesmo que as coisas precisam estar acontecendo. Uma certa autonomia mesmo, né? Então, a primeira pergunta que foi enviada, eu vou responder por ordem de chegada, né, no meu e-mail. Olha, a Sônia está pedindo aí. Sônia, seria interessante, eu não sei se você participa lá do grupo no Facebook de estudos, tem lá um post que é somente para deixar um número e adicionar. A não ser que a Patrícia tenha condição de adicionar, porque eu sei que a moderadora lá é a Cláudia. Então eu não sei como é, ou a Thaís, alguma coisa assim. Ah não, a Thaís é do outro curso. Tem outras, são duas Sônias, viu, Patrícia? A Letícia então pode pegar o número da Sônia. Essa Sônia que está aqui agora na sala não é a Sônia do Japão.
Pode ser que a Sônia do Japão esteja lá no grupo, tá bem? Essa é outra Sônia, outra aluna. Perfeito? Então a Sônia aí precisa ser colocada então. Perfeito, então. Vamos começar aqui. A pergunta primeira enviada foi a seguinte: quando o constelado não conheceu algum membro da família, pai ou mãe, nunca o viu, seja um ou seja outro, ambos, nem sabe quem é, a postura é a mesma de um membro conhecido? Absolutamente a mesma postura. A mesma postura perante a qualquer pergunta em relação a isso. É a mesma postura do constelador, é a mesma postura do constelado, basta ter um representante. Sejam representantes de constelação presencial, né, com membros, né, ou com âncoras, bonecos, qualquer outro tipo de âncora. Então, deve e precisa, necessariamente, nós precisamos colocar, e a história pessoal de conhecer, não conhecer, porque abandonou, ela pouco importa para o nosso campo, para a informação toda já vai estar disponibilizada. Que bacana, Sônia. Muito bacana, muito bacana. Não adianta, viu, Letícia, colocar aí o link, porque o link não aparece, só quando o professor coloca. E a Sônia teria que estar no celular, né? Não faz diferença, né? A mesma coisa, Dada. Porque olha só, olha como funciona, né? Tudo funciona a partir do fundamento. Nós temos um fundamento, uma teoria, um fundamento que nós estamos falando de um campo. É um campo morfogenético. Aquele campo, ele tem uma informação. A história pessoal do nosso constelado, tanto é que nós não perguntamos muito, não é? Nós não ficamos fazendo uma anamnese, uma 20, 30 perguntas. Quanto menos souber, melhor. Por quê? Nós acreditamos e conseguimos sentir o campo, a informação absoluta do cliente, da família de origem, da família pessoal ou atual e da linhagem toda está ali. Cabe o constelador, a consteladora, realmente acessar esse campo. Perfeito? Então, partimos de um único princípio. Ninguém nasce de chocadeira. Todos têm um pai e uma mãe. Portanto, conheceu, não conheceu, abandonou, não abandonou, jogou na lata do lixo, não jogou na lata do lixo, é um sêmen lá do banco de sêmen, não importa. Eu necessariamente preciso de um homem e de uma mulher, em todos os casos. Então, se eu parto desse princípio e o campo tem a informação necessária da família atual, da origem e da linhagem, eu não preciso conhecer. Simplesmente aquela pessoa, ela não somente existiu, portanto faz parte do sistema, como também ela por conta dessa união, desse homem e dessa mulher, foi dada a vida, que é o nosso bem maior, e que possibilitou estar vivenciando tudo, né? Então é o presente maior que jamais nós conseguimos devolver na mesma medida para esse homem e para essa mulher que se tornaram nosso pai e a nossa mãe. A Patrícia, eu vou tentar seguir as perguntas que foram feitas, Patrícia, para priorizar quem mandou já há 20 dias, né? Mas, em todo caso, dentro da dinâmica toda da constelação, o que mais vai angustiar, na verdade, o constelador é o que falar, qual é a frase de cura. Nós temos alguns exemplos na apostila como indicadores somente, porque olha só, necessariamente quem se forma nessa área
precisa vivenciar o fenômeno, precisa ser constelado, precisa ser observador, precisa ser representante, inclusive. Então, se nós ficarmos só no plano mental do saber, né, a teoria, pouco impacto nós vamos ter e segurança para constelar. Então, é muito diferente do que eu pego o método, estudo a teoria e na hora que eu vou para a prática vivenciar uma constelação, em qualquer papel ali, né, ou ser constelada, ali se faz a teoria. Ali tudo se transforma na verdade absoluta da dinâmica familiar. A familiar, a pessoal e a universal. Então, não tem como eu faço um curso à distância ou faço um cursinho de um workshop final de semana e acho que isso é o suficiente. Não é. Ah, mas Lucila, na minha cidade não tem. Faça. Monte um grupo. Por que não? Você faz o grupo. A cidade não tem? Faça você o grupo. Porque como existe a procura, aquele grupo não é aleatório, não é um acaso. Quando se forma um grupo, muitas histórias estão conversando já entre si, porque no campo maior, né, esse encontro, essa união, ela se faz nessa identificação, inclusive dos temas. Não é incomum, você faz um grupo onde uma pessoa está sendo constelada, o tema escolhido e depois você percebe que acabou tendo mudanças na vida de todo mundo ali. Porque nós somos todos iguais. Família é família, né? Em emaranhamento não existe uma família que não tenha. Por quê? Porque essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica da imperfeição que nós somos diante da perfeição. É muito difícil harmonizar tudo isso. Ainda mais quando nós falamos de ancestrais, do primeiro homem, da primeira mulher, da sua linhagem. Olha o quanto foi vivido, o quanto foi superado para hoje você estar aqui viva. Então deu certo. Mas dar certo não é a mesma coisa de ser perfeito. Muito pelo contrário. Foi o possível. Então, as frases de cura, eu tenho algumas que são, que eu não posso chamar de chavões, mas que ela causam movimento no campo. O sinto muito, agora eu vejo você, eu te honro, te respeito, mas agora a sua história fica contigo e eu vou seguir o que é meu. Agradeço imensamente todo o aprendizado. Então, no caso desse pai que abandonou o filho, na hora que você coloca no campo, nós vamos perceber o porquê o pai abandonou o filho. Também não é raro, Patrícia, a mãe afastar esse pai, deste filho, por N motivos. Então, às vezes nós vamos falar a priori com o nosso, infelizmente, julgamento da nossa consciência pessoal, que a culpa é sempre daquele pai que abandonou o filho. Vamos montar o campo. Por isso que não é receita de bolo. Porque olha só, eu dou aula, tem a Vera que dá aula, tem a Maísa que dá aula, tem todo mundo, vocês também vão começar a ensinar a constelação. Então vocês imaginam só, a máxima dentro da constelação é o seguinte: respeite o campo, observe o campo. A sintonia com a informação ela é a mais importante, porque a informação está à sua disposição. Só você pode não ter capacidade ainda de enxergar isso tudo. Se eu passo receita de bolo, olha, sempre quando for isso, é isso, quando for aquilo, aquilo outro, eu estou desrespeitando automaticamente o campo de informação daquele seu cliente. Ok aí para vocês todos ou só para Sônia? Tá ruim o som, gente? Porque som ruim é tudo de ruim. Como é que tá o som aí? Aguardar um pouquinho para ver se está ruim, distorcido. Abaixei um pouquinho.
Dá uma olhadinha aí, Sônia, se aperta a caixinha de som. Então baixa um pouquinho e dá uma olhadinha se não tá meio fora acontece às vezes comigo, viu? Aí eu mexo no botãozinho, ligo e desligo a caixa, aí volta ao normal, tá bom? Então, quando dos anseios maiores dos meus alunos, dentre toda a experiência da aula de constelação, é exatamente a frase de cura. Tenta perceber que existem algumas frases que não que são perfeitas, mas são palavras utilizadas que causam um movimento no campo. Na hora que você transmite o verbalizar que tem a sua vibração, que tem a sua sintonia dentro daquele campo, isso provoca uma modificação no campo. E esse é o objetivo. A frase de cura, ela tem essa função. Essa função. Não é para curar, não, é para trazer o movimento para, na nova configuração tridimensional daquele movimento, aquela frase, eu sinto muito, agora vejo você, mãezinha, paizinho, eu honro você. Então tudo isso traz um movimento. A única coisa que nós não utilizamos, Lu, deixa eu só terminar aqui. A única coisa que nós não utilizamos, apesar de estar ali como um pacote interessante, é eu te perdoo. Não existe perdoar ninguém dentro do campo morfogenético. Por quê? Quando você fala que você perdoa alguém, você está se colocando acima dessa pessoa. Você é melhor do que ela. Principalmente quando a lei é a hierarquia. Por exemplo, eu virar para esse pai, por exemplo, esta criança virar para o pai e falar, eu perdoo você. Não, a criança é menor do que o pai. E quando ela fala, eu perdoo, ela está se colocando acima do pai. Ficou claro? Lu, nós podemos reformular o assunto a ser constelado? Por exemplo, o marido foi embora. A pessoa quer trazer de volta Sim, você pode orientar, Dadá. Né? Você pode orientar. Quando a pessoa, sem abrir o campo, tá? Na hora que ela traz o tema, conflito, na hora o tema que ela quer constelar, ali, quando você percebe que a intenção ela não está correta, não vai adiantar, ali você faz o aconselhamento, ou que ela mude, porque tem que ser a partir dela, né, e não o marido voltar, que a constelação realmente, definitivamente não é para isso, mas que ela trabalhe o que significa ele ter ido embora a partir daquele momento dela. Então, se ela aceitar, ok. Se ela não aceitar, você suspende a constelação e trabalha com outras técnicas, outras terapêuticas, porque essa pessoa não está preparada para ser constelada. Perfeito? Descer mais um pouquinho. Lucila, um familiar pode modificar o campo mórfico familiar e parar mas essa é a nossa maior intenção, né, Sônia? É isso que nós vamos... nós não, né? Deixar claro, quem faz todo o movimento é o campo. Quem faz toda a possibilidade de eliminar, dissolver, melhor dizendo, o emaranhamento são os atores, né? São os agentes daquela situação. Nós vamos só estar facilitando, orientando, né? Fazendo uma leitura dentro do método que nós conhecemos, respeitando o campo de informação. Então, sim, quando nós constelamos uma doença, um distúrbio ou qualquer tema,
nós podemos, e essa é a possibilidade de fazer a constelação, é você tirar a pessoa daquele padrão, daquele vício, porque ela está identificada com algum antepassado, e isso, ou não, ou a própria família atual, é outra dúvida muito recorrente, né? Mas eu vou explicar daqui a pouco isso. Então você pode sim, e a nossa finalidade maior é disponibilizar para o nosso constelado, né, muito mais força, a prosperidade, e que ele tome conta, ele tome a vida dele nas mãos e possa não estar mais identificado com o avô, o tio-avô, a mãe, o pai, assim por diante. Então, é disponibilizar força, energia, para ele tratar a vida como ela é, dentro do seu próprio projeto, sem precisar mais estar aí, de alguma forma, se identificando com histórias dos seus familiares. Isso em todas as áreas, absolutamente todas: trabalho, dinheiro, saúde e absolutamente tudo, porque é simples entender. Pelo menos até onde nós conhecemos, a base, absolutamente toda a base, vem da família. Não existe uma outra organização que proporcione a nós, ao nosso crescimento, à nossa evolução. Não existe nenhum tipo de contato, né, nenhuma relação com que não passe pela família, tanto pelo lado muito bom e como por um lado não tão bom assim, e por isso os emaranhamentos acabam acontecendo. Mas o mais importante deixar gravado em cada uma de vocês é: tudo começou por amor. Todo emaranhamento ele se faz a partir do amor. É o único fluxo, ou é o único fluido, é a única substrato, é a única coisa que existe disponibilizada para a humanidade é o amor. Portanto, boa noite, Cris. Portanto, não existe, é só o amor fora do lugar, ou escasso ou fora do lugar, mas é amor. Então, nós trabalhamos com esse princípio ativo. Qual o princípio ativo? É amor. E o que aconteceu? Foi interrompido. Então, nós vamos fazer toda a técnica para liberar aquele amor. Perfeito? Então, essa primeira pergunta ficou clara para vocês? Tudo certinho? Cris, você me ouve? Bom, uma outra pergunta recorrente que acabou sendo mandado para mim. Eu costumo não colocar o nome do aluno, tá? Até porque me pedem na maioria das vezes, dependendo do caso, tá? Então, olha só. Isso também eu falo nas aulas gravadas, porque é um assunto, no mínimo, curioso, para dizer mínimo, e isso traz muitas dúvidas, principalmente quando nós começamos a ler os livros do Bert Hellinger, né? Então, a pergunta foi a seguinte: no caso de filhos criados por pais homossexuais, como fica essa questão? Bom, para nós entendermos primeiramente como fica a questão, eu tenho que saber quais são as dinâmicas envolvidas nesse universo do diferente, de ser diferente. Quando eu falo ser diferente, eu falo que pode ser orientação sexual, eu posso estar dizendo que é relacionado à etnia, eu posso estar falando que o diferente pode ser ligado à cultura, eu posso falar que o diferente é relacionado à economia. Então, eu posso dizer o seguinte: bom, vamos falar de casais, né? Como nós temos uma intenção maior da unidade universal, existe uma proposta muito clara dessa unidade, desse organismo maior vivo, né, que de alguma forma organizou tudo isso. Seja lá o nome que cada um dê, pouco importa. Existe uma organização e existe uma intenção maior e óbvia. Bom, eu tenho que perpetuar a minha espécie, né? O princípio maior, né, o mecanismo maior de defesa nosso é a sobrevivência. Nós somos dependentes a esse ponto, inclusive, né?
Então, ainda mais a nossa raça humana. Não cuidou, nós vamos morrer. Bom, quando eu tenho um casal, um homem e uma mulher, esses dois papéis vividos por questões também claras, principalmente a biológica, eu tenho ali o casal que ele está a serviço da unidade universal. Boa noite, meu amor da Flórida. Amorzinho da Flórida, beijo. Então, olha só, quando eu tenho um homem e uma mulher, se o princípio maior da vida é preservar a espécie humana, lógico que o casal, um homem e uma mulher, vai estar mais ou menos de uma forma natural vivendo os papéis, né? Um homem e uma mulher, eu vou ter uma criança, essa criança vai perpetuar a espécie. Isso ficou claro? Então, o casal natural não é o certo, não é o errado, não é o que a Bíblia falou. Na nossa visão sistêmica não existe isso. Existe somente que existe uma intenção maior da unidade universal, da consciência universal, e é nós perpetuarmos a nossa espécie. Ponto. Isso acontece em todo o reino. Ok. Aí vem os diferentes, e particularmente os homossexuais, ou homoafetivos, masculinos e femininos. Bom, nós vamos ter, a princípio, também o diferente, como tudo que está, tudo que pulsa, tudo que está, se mexe, tudo que está dentro da unidade, faz parte dela. Então não tem o melhor, não tem o pior, não tem o perfeito, tem o que existe. A vida é como ela é. Ponto. Aceite e faça bom uso disso, porque as possibilidades são imensas, inclusive. Portanto, quando tem o caso de homossexuais, né, as relações homoafetivas, significa a priori a possibilidade, em quase 100%, 99% dos casos, dessa pessoa estar a serviço do sistema. Não somente do sistema familiar, mas do sistema maior. Porque nós sabemos que para a pessoa estar nessa posição, por mais que hoje tenha um pouco mais de abertura, por mais que hoje nós não temos tantos preconceitos em relação à raça, em relação à cultura, em relação à orientação sexual, ainda estar nessa posição na sociedade é um fardo, entre aspas, muito grande. Então, o que é para um homem, uma mulher, um compromisso com o sistema natural, também acontece nas relações homoafetivas. Porém, uma diferença. Essas pessoas estão rigorosamente a serviço do sistema universal, para equilíbrio do sistema. Então, vejam bem, não é já de cara, quando nasce, quando entra em todo esse universo mais homoafetivo, já está programado. Nada é, nenhuma parceria, ela é ao acaso, aleatória, aconteceu, esbarrou, não existe isso. Então, portanto, quando um homem se interessa por outro homem, eu tenho ali, logicamente, o desejo da consciência pessoal, eu tenho todo o bombardeio, quase em todos os casos, do clã, de querer excluir o diferente. E eu tenho para essas pessoas algo muito maior. Elas são instrumentos para equilibrar o sistema chamado organismo maior, vivo e universal. Muitos homossexuais, inclusive, não têm filhos, por exemplo, durante uma vida inteira, já com o compromisso de interromper, pelo menos naquela linhagem, naquele sentido, tudo que pode estar por vir. E o sistema maior.
Então, vamos comparar. Nós temos esporadicamente, cada vez mais, a natureza, ela vem com vários momentos para equilibrar. Seja através de terremoto, tsunami, né? A natureza, ela chega num momento, num quase colapso, ela se ajeita rápido. O que tá quente, ela esfria, o que tá frio, ela aquece. Não é verdade? É a mesma coisa para o diferente dentro da nossa sociedade. Eles estão vindo regulando todo o sistema humano. Todo o sistema humano. Para, inclusive, perpetuar a espécie. Ficou um pouquinho mais claro? Então, nós vamos fazer o seguinte. Logicamente, quais são os comprometimentos em relação à aceitação? A pessoa mesmo se aceitar como homoafetivo. Nós vamos ter a possibilidade de identificar alguns emaranhamentos nesse caso. Então, por exemplo, Lucila, mas só no caso quando for homossexual? Não. Em qualquer caso, eu tenho vários sintomas que podem acontecer através de um emaranhamento. Então, por exemplo, nós podemos citar aqui que uma dinâmica envolvida na homoafetividade poderia ser uma identificação desse homossexual com alguém no passado, quando eu falo passado, os ancestrais, do mesmo sexo. Perfeito? Eu vou explicar um pouquinho melhor. É uma matéria que eu vou precisar falar com muita calma e delicadeza, porque ela é grandiosa. Ela é grandiosa. Percebam o seguinte: esse nosso cliente homoafetivo, ele está possivelmente, logicamente que nós vamos ver no campo, montando o campo, se isso é fato, identificado por alguém do mesmo sexo dele. Ok até aí? Pela identificação, ele tem essa orientação. Mas Lucila, é por isso que ele é homossexual? Não. É por isso que ele está emaranhado e que ele não aceita a sua orientação sexual. Nós estamos pegando um homossexual, ou poderia ser uma mulher, poderia ser alcoolismo, e estamos vendo quais são as possibilidades de emaranhamento. Então, esse homossexual, ele pode sofrer, ele pode querer se matar, ele pode ser expulso da família, ele pode querer uma relação com um heterossexual porque se apaixonou e sabe que não vai ter nunca nada, um amor platônico. Ele pode estar extremamente desajustado em aceitar a sua orientação sexual. E um dos motivos pode ser esse emaranhamento com uma pessoa do mesmo sexo, lá atrás. Nós vamos ter casos também, pela experiência de observar o fenômeno, que esse homoafetivo, ele também pode estar naquela situação de angústia, de não aceitação, de não crescimento, de não abundância, não prosperidade, porque ele está identificado com alguém que foi marginalizado. Então ele toma para si, porque dói nele também ser marginalizado, acontece a identificação, abre-se um campo de ressonância, não é? E aí ele começa a ter o conflito. Então veja bem, em nenhuma dinâmica, absolutamente nenhuma dinâmica da constelação é para solucionar a orientação sexual de uma pessoa. Então se eu fizer a constelação, Lucila, ele vai deixar de ser homossexual? Não. Ele vai, se esse é o caminho, se essa é verdadeiramente o movimento do espírito desse nosso cliente, ele vai ficar em paz. Ele vai identificar porque, como eles estão a serviço de um sistema maior, para regular todo o sistema universal, né? Um dos mecanismos, né? Eles não são os heróis, né? É uma das formas que a unidade universal lança a mão para o equilíbrio, como é o caso da natureza. Quando ele se então não significa que nós vamos estar eliminando este problema, que não é nem problema. Nós não vemos nem como problema e nem como sintoma.
somente a condição dessa pessoa, se ela está bem ou se ela não está bem, não está bem. Perfeito até aí? Então, nós fazemos uma constelação como absolutamente igual, como se fosse qualquer pessoa com problemas porque está emaranhada, e não tem nenhuma diferença. Então, eu posso ter uma identificação por uma pessoa do mesmo sexo lá, na minha linhagem, eu posso ter essa identificação pelos marginalizados ou marginalizado também, e eu posso ter uma identificação, aí sim, no caso dos excluídos e dessa pessoa do mesmo sexo. Então eu tenho mais ou menos essa orientação, eu vou procurar ali encontrar alguém que possa estar com essa identificação com esse meu cliente. Bom, e por que ali nessa roda, nessa engrenagem, eu coloquei afeto? Porque existe a possibilidade desse vivenciar esse, entre aspas, destino, entre aspas, esse destino sistêmico, quando a pessoa ela é privada, ela não tem condições ou não recebeu afeto da pessoa do mesmo sexo. Portanto, eu sou homoafetivo masculino, eu fui proibido, eu não tive o afeto do meu pai. Se eu sou uma homossexual feminina, né? O que acontece? Quando eu não tenho aquele afeto, eu posso estar assumindo por uma identificação. Assumindo é o que nós temos no final da constelação possível. Porque, como é um destino sistêmico, o próprio destino, ele disponibiliza mais força para quem está regulando o sistema. Só quando uma pessoa está emaranhada e houve um corte, uma interrupção aí do fluxo, ela não recebe esse toque a mais, a força a mais. Por quê? Porque o papai e a mamãe, um foi excluído, um não se desenvolveu o afeto. Então esse homossexual ou heterossexual, quando falta uma das partes, ou a mamãe ou o papai, né? Nós temos um sintoma muito característico quando isso acontece. Boa noite, Jaqueline. Nós temos uma opção muito clara quando isso acontece, quando nós temos uma pessoa que ela é extremamente insegura. Quando ela fica sempre em cima do muro. Ela fica, caso eu compro bicicleta, viajo, eu fico aqui, mudo de trabalho, não mudo, nunca tenho filho, eu tenho filho. A pessoa que gera muitas dúvidas e fica patinando no mesmo lugar, normalmente, se nós fizermos o campo, vai estar ligado na falta paterna ou materna dentro daquele processo da família atual. Então, demora-se um pouco, né, Cris? Bastaria o amor. Quando o pai e a mãe, né, por isso que é um destino muito sofrido. Não somente das questões de orientação, como de etnia, como de cultura, como diferenças sociais, econômicas, tudo isso coloca cada um de nós em uma posição diferenciada, para mais ou para menos, não é? Eu poderia fazer a constelação dela sendo... Não, nós nunca fazemos constelação para terceiros. Se ela quiser fazer a constelação, sim. Você como tia, aí vem aquela pergunta clássica. Eu posso autoconstelar? Eu posso fazer uma constelação para mim? Boa noite, Carmen. Pelo método, sim. Se você é capaz, nós não podemos garantir. Eu posso constelar uma sobrinha? Eu posso constelar o meu marido? Eu posso constelar? Pode. Pelo método, você pode. O problema é você conseguir a distância necessária da sua consciência pessoal diante daquele fato. Totalmente. Sônia, o que você pensar?
Não existe absolutamente nenhum tema que não possa ser constelado. O que não pode é constelar para terceiros. Então, qualquer dinâmica de comportamento, de distúrbios, de doenças, de relações, de crimes, de assassinatos, de absolutamente tudo, você pode usar e deve usar a constelação para, nas questões relacionadas ao emaranhamento sistêmico, você liberar o fluxo necessário. Logicamente, ao final sempre vai ter um conteúdo pessoal. Por quê? Eu só entro em ressonância se eu tenho a ressonância, a definição é essa, inclusive, né? Houve uma identificação por ressonância. Então, por exemplo, você abre um campo, o tema é ciúme, você percebe que aquele ciúme doentio, ele está ligado à avó da sua cliente. Quando é feito todo o movimento do campo, coloca-se tudo no lugar, sobra o que para a sua cliente? O ciúme. Porque na consciência pessoal, porque houve a identificação. Dentro da visão sistêmica, Sônia, é sempre por amor. Amor, lealdade. Amor que cura, amor que adoece. Mas sempre será por amor e lealdade. Lembra? Só tem uma substância disponível para nós humanos. Só uma, não tem duas. Não tem. Só tem amor. Então é amor fora do lugar. Então, pois é uma questão sempre utilizada e perguntada. Lógico, como é que eu vou pegar um material que é um boneco parado e provocar a emoção? Como entender? Você não vai entender o boneco, você vai entender a reação do seu cliente. A sua, se você estiver em ressonância com o seu cliente, vibrando no mesmo campo, porque vocês duas, você e o seu cliente, vocês pisaram no mesmo campo de informação. Consequentemente, todo o movimento que o seu cliente sentir, você vai sentir também. Com a sua sapiência, com o seu método, né? Você vai perceber as emoções daquele campo. Portanto, o seu cliente, você não olha o boneco, você olha a reação do seu cliente. O que o boneco está mostrando é qual é a figura, a imagem tridimensional da dinâmica, da familiar. É isso? É só isso. Nós temos métodos agora, por exemplo, da Vera, né, que ela consegue movimentar os bonecos. Eu até coloquei um vídeo para vocês lá no grupo, aonde ela faz, né, o movimento todo dos bonecos. É possível também. Isso, toda mudança, quando você, consteladora, você percebe que houve uma emoção em você, tá? E você muda o boneco aonde você acha que seria, lógico, acompanhando as 3 leis, não é? Você pega e pergunta para o seu cliente, essa posição que eu acabei de colocar o seu boneco, você se sente melhor ou não? Porque quem monta a primeira imagem tridimensional é o cliente, tá? Depois você vai podendo colocar pessoas, objetos, elementos e reposicionar, porque aí você está percebendo o movimento. Há controvérsias em relação a isso, Sônia, mas teoricamente é possível e até na prática é possível. Você é capaz de colocar suavemente, se você pegar um bonequinho aí na sua casa, qualquer bonequinho, né, de um peso razoável, que não seja tão leve e tão pesado, um chumbo, você não vai conseguir. Quando você coloca o seu dedo ali, levemente, o vibrar, você é toda vibração, não existe matéria. Você move o seu boneco. Isso não é difícil. Fazer não é difícil. O que é difícil é a leitura. A leitura que é difícil. Uma das saídas que vocês podem treinar, né, eu até vou tentar montar um curso em relação a isso, um treinamento rápido,
que seria uma versão muito bacana também, mas vale a pesquisa. Eu estou no meio dela, vale a pesquisa. Nós utilizarmos a água, move mesmo, não tem, tudo é vibração. O boneco, ele não é matéria, ele só é uma energia condensada. Você também não é matéria, você é energia. Lógico, quando você toca levemente e você vai vibrar, ele vai vibrar, né? O chão onde ele está vibra, tudo vibra e você consegue fazer a mexer, né? Mas a Vera, ela está num outro patamar, né, de informação, também tem que considerar isso, tá? Como o Bert Helling está há anos-luz e a esposa dele da gente, né? Então, olha só, a ideia seria nós utilizarmos o quê? Isso, o problema, a dificuldade é interpretar o movimento. Essa é a maior dificuldade. A segunda é qual é a frase de cura. São dois momentos dramáticos, né? Que se você estiver em sintonia, se você estiver percebendo a leitura do campo, você vai saber interpretar. Erros, acertos, coloca o boneco em um lugar, coloca a pessoa em outro, né? Onde está olhando é muito importante observar, para que lado está olhando, se é para fora do sistema, se é olhando para baixo, isso é importante, né? A parte relacional é importante, qual é a distância entre aquele boneco e outro, e qual, logicamente, quem está representando quem, né? Tudo isso é importante, são sinais e nós temos uma leitura específica para isso. Outra coisa que vocês podem começar a treinar, para quem tem a intimidade com a radiestesia, por exemplo, é fácil, né? Quem trabalha e mensura com pêndulo é fácil trabalhar o campo. Outra forma de trabalhar sem precisar usar a radiestesia, para quem não tem intimidade e não faz sentido para a pessoa a radiestesia, ela pode começar a testar o seguinte: compre uma banheira, olha louca, compre uma banheirinha de plástico. Olha só a ideia. Eu respondo para vocês, só vou dar a ideia agora. Pegue uma banheira de plástico, pequenininha, a menor que tiver, tipo banheirinha, piscininha mesmo, pequena, a menor que tiver. Enche d'água. Vocês podem usar bonecos ou fazer formatos de bonecos, aquele emborrachadozinho que flutua. Tentem fazer a piscininha sendo campo de informação. A água, nós sabemos a função da água, e observe os movimentos lá. Depois vocês me contam da experiência. Depois vocês me contam, tá bom? Façam isso, vocês vão ver. Não vou nem adiantar. Não vou nem adiantar. Isso, Cris, isso mesmo. Sônia, não entendi em relação a abortos. E isso pode interpretar assim, o Dadá. Agora, a Dadá falando, olha, no tablado, que ela, né, porque tem que sempre colocar algo para, né, fazer toda representar o campo, né, tem que ter realmente todos os lados ali, não pode ser em qualquer lugar, no sentido que, vou fazer em cima de uma mesa qualquer, não. Coloque um tablado, coloque uma cartolina, tem que colocar exatamente aonde que está, porque se a nossa leitura é relacional, evidentemente que não pode ser em qualquer lugar aberto, tem que ser demarcado, né? Ela interpretou naquele caso como ter sido excluído. Agora a pergunta fica, em todos os casos, quando o boneco cai, sai fora do tablado, do tabuleiro, da cartolina, sempre será o excluído? Não, a percepção dada naquele momento foi essa leitura. Por isso que nós temos que respeitar a informação, porque se não faz sentido, gente. Olha só, se o campo morfogenético, pelo seu fundamento, obtém força, energia e informação, se eu não souber captar aquela formação daquela linhagem, eu vou começar a inventar.
necessariamente eu vou ter que inventar. Ah, toda vez que cai o boneco, não. Toda vez, não, né? Afoga eles, Dada. Você é meio radical, né? Exatamente. É o mais indicado, Patrícia. É o mais indicado. E, por exemplo, você coloca ali três bonequinhos, né? Corta direitinho, menorzinho, maiorzinho, para representar isso ou aquilo. Cores variadas, né? Porque a gente tem a leitura da cromoterapia. Pega um tema conflito e coloca na piscininha os bonecos. A leitura vem a partir de como eles se juntam, onde eles se separam. É muito interessante, como a água, né? Ela é uma canalizadora, ela realmente faz um trabalho de ampliação, ou de captar, melhor dizendo, né? Seria o mais indicado. Então é sensacional, é muito legal. Está sendo divertido, viu? Por quê? É uma forma de confrontar. Pode e deve, Sônia. E de possivelmente relatem isso, contem, façam um relatório, porque tudo isso ajuda no método, a formar novos métodos, novas coisas. Então, para ver, por exemplo, se o que saiu ali é compatível com o método. Se está seguindo o que vocês conhecem sobre emaranhamento, então isso é bacana, né? Porque vocês começam a comparar método com a teoria, com a vivência de vocês, que isso é importantíssimo, viver a constelação é importante, e vocês começam a utilizar âncoras, né? E tudo mais. Perfeito, então, Sônia. Né? Então vai ser fantástico essas experiências. Quem tem a intimidade com a radiestesia pode também utilizar uma ferramenta radiestésica e mensurar, depois que montou o campo, né? Mensurar como é que está a energia ali, através de varetas, enfim, qualquer material que queira, o próprio pêndulo, e depende da capacitação de cada um, né? Em relação aos homossexuais, as dinâmicas envolvidas são essas. Ficou ok? Aí a pergunta fica aquela clássica, né? Que foi essa pergunta que foi feita, na verdade, né? Mas eu precisei contar eu precisei colocar dentro de um contexto. Então, Lucila, como é que fica, por exemplo, se a mulher fica do lado esquerdo do homem e depois vem os filhos, como se dá na relação homossexual? Observe o campo. Só existe uma relação estabelecida, lembra? A parceria nunca é aleatória e nunca é ao acaso. Se houve uma parceria afetiva, é porque tem diferenças. Eu tomo de você o que eu não tenho, só o necessário, porque você é diferente de mim, e eu te dou o que eu tenho e que é necessário para você na medida certa. Portanto, não existe uma relação homoafetiva só porque os dois têm a mesma genitália, só porque os dois são do sexo masculino, biologicamente, que nós estamos falando de pessoas iguais. Eu posso ter, sim, espírito e almas diferentes naquela relação. Descubra quem é quem nessa relação. Quem tem que ficar do lado esquerdo? Então não muda, gente, nada. Nada. O homoafetivo tem pai, tem mãe, trabalha, tem a afetividade, tem amores, tem conflitos, tem emaranhamentos, tudo isso. Só tem se quer mais. Eles fazem parte de um destino sistêmico, em quase todos os casos. Então, temos que liberar força para essa pessoa que nos procurou, independente e sem nenhum tipo de julgamento. Isso se faz em casos de aborto espontâneo ou provocado, da mesmíssima forma. Se tem algo a ser trabalhado, não é? É exatamente o nosso julgamento, né? Isso lá. Sempre, ô Sônia.
A formação da hierarquia é o homem e a mulher do lado esquerdo do homem. E depois os seus filhos por idade cronológica. Existe essa possibilidade. Em alguma aula eu falo isso, né, Dadá? Que em relação à posição da mulher sempre no lado esquerdo, ou os filhos do lado da mãe de uma forma cronológica, nós, por isso, lembra os diferentes, né? Nós vamos ter em algumas culturas aonde nós vamos perceber que não. A mulher naquela cultura precisa estar do lado direito, as crianças naquela cultura vão estar à frente do pai e da mãe e não ao lado esquerdo da mãe. Então, bem lembrado, Dadá, isso faz realmente uma diferença na posição. Lucília, como é que eu vou saber? Sinta o campo, pergunte ao seu cliente, aqui está melhor? Se eu te colocar desse lado aqui, exatamente o seu pai dessa forma, a sua mãe dessa forma, qual é o seu sentimento? De olho naquele sentimento que eu ensinei para vocês, está ali na aula gravada. Secundário, primário, primário, secundário. Qual é a leitura corporal do seu cliente? Qual é a emoção que explode no seu cliente? Tudo isso tem que ser observado. Sentir o campo é o nosso trabalho principal, evidentemente, né? Deixa eu voltar ali. Deixa eu ver. Isso, a Vera está correta. Lucila, o que? O conceito é... Eu falei no começo da aula, Letícia, mas seria, rapidamente falando, nós vamos ter a serviço da vida, com a nossa, com a consciência universal. Ela tem um grande propósito. Primeiro, não o único, mas é o principal, evidentemente, que é preservar a vida e a espécie humana de uma forma de unidade universal. Perfeito até aí? Aí ficou claro, né? Então eu tenho um homem e uma mulher e um clã familiar para isso se dar, acontecer. Não é verdade? Pois bem, nós vamos ter dentro da unidade universal, da consciência universal, os diferentes, seja por cultura, orientação sexual, por etnia, assim por diante. Normalmente, porque nós sabemos o que é viver sendo e estando com a possibilidade de ser excluído, não é? Nós excluímos o diferente, nós não aceitamos o diferente, nem o clã familiar, nem a sociedade. Então, normalmente, Letícia, essas pessoas, no caso, os homos afetivos, eles estão a serviço do sistema maior. Eu fiz uma comparação agora há pouco dizendo, a natureza, quando ela está entrando em colapso, quando ela precisa se autorregular, o que ela faz? Ela produz um tsunami, ela produz uma enchente catastrófica que para nossa leitura é uma coisa horrorosa, mas a natureza se regulando. O sistema humano, esse que foi bolado para a gente, ele também precisa de elementos para equilibrar o sistema maior. E isso é dado para as pessoas que elas fogem, entre aspas, né, são diferentes da maioria. Por isso que não se julga, porque na verdade eles estão a serviço do sistema maior. O homem e a mulher estão de uma forma natural, porque vão se juntar, vão ter os filhos, vai nascer e vai continuar a vida e a espécie. E os homoafetivos? Eles estão a serviço do destino sistêmico. Para quê? Para regular o sistema universal, como a natureza faz. Nós precisamos da natureza humana para essa dinâmica. Perfeito, Letícia? Ficou claro? Não aparece o slide? Ficou claro sobre os homossexuais? Outra pergunta. A montagem dos bonecos. Então, esse é o nosso. Essa é a nossa. A nossa função é essa, né, Sônia? Nossa, e de vários outros profissionais, terapeutas de várias áreas, não é? Talvez algumas personalidades no planeta
né? A consciência de voltarmos mais para o organismo todo vivo, né? O respeito à natureza, a ética e tudo mais, né? A consciência, a responsabilidade, estamos todos trabalhando para isso. Ou um grupo grande está trabalhando para isso e nós fazemos parte desse grupo. Porque a mudança que nós provocamos no sistema familiar daquela pessoa que está à nossa frente, nós estamos regulando o passado da linhagem e o futuro. Se nós resolvemos a situação da pessoa ali, significa que toda a família que está por vir não vai sentir o impacto. Então é extraordinário, né? A pergunta seguinte, eu não vou conseguir sair da segunda pergunta, né? A montagem dos bonecos deve ser feita após uma primeira conversa ou já juntamente com a conversa? São os dois são possíveis, nos dois momentos. Nós vamos perguntar, primeiramente, rapidamente, uma história rápido, né? Qual é o seu tema, com quem você mora, muito rapidamente, sem procurar saber muito da vida da pessoa, tá? E, logicamente, durante a mudança dos bonecos, das âncoras, ou quando é representante, né, no presencial, ou pessoas, né, em grupo, eu posso utilizar algumas frases, não somente de cura, mas também de efeito. Ah, Lucila, como é que é frase de efeito? É quando por exemplo, olha só, vou dar um exemplo, talvez fique mais fácil. Eu montei um campo. Eu tenho ali um pai, a mãe, o pai separado, a mãe com a criança, com seus 2 filhos. Quando eu percebo, já fiz a primeira leitura, percebi o campo e vi que esse pai está afastado. Eu só não sei ainda por quê. A mãe está embolada com os filhos e aquele pai está afastado. Eu não sei ainda, eu sei que isso significa alguma coisa. Pois bem, quando eu olho aquilo ali, não significa que todo mundo que está fazendo a constelação, seja em grupo, ou quando eu estou somente eu e meu cliente, que ele percebeu isso. Eu tenho um método, eu sei quais são as leis. O meu cliente não. Neste momento, para fazer uma frase de efeito, com a única intenção de movimentar a energia do campo, eu posso virar para minha cliente ou para representante da minha cliente e falar: por que você afastou o pai dos seus filhos? Percebem? Eu já percebi o que aconteceu porque eu tenho um método e eu preciso lançar uma pergunta ou uma afirmativa de efeito com a única intenção de aquilo movimentar o campo. Fazer, né? Imagina uma imagem tridimensional, ela dá uma mexida com a minha frase. Não é a mesma coisa da frase de cura. É você verbalizar para deixar claro o que está acontecendo. Normalmente isso tem efeito imediato. Isso é importante utilizar naquele momento, né, Letícia? Preciso. Porque ele transforma o campo, faz o movimento do campo e aí nós vamos fazer uma segunda leitura, uma terceira leitura. Então, nós temos essas frases de efeito aonde você vai já observar o que aconteceu e você verbaliza o que está acontecendo. Antes mesmo dos representantes estarem conversando. Quando for só você e o cliente de bonecos, da mesma forma. Ou você percebe, ou o que você acha dessa distância? Aí você começa a trazer para a pessoa a leitura daquela imagem. E normalmente vem a emoção. Ok até aí? Então, eu posso e devo tanto fazer a primeira conversa, aquela inicial, né, rápida, básica. Quem determina quantas pessoas, âncoras, vão trabalhar dentro do campus é o constelador, não é o constelado.
porque senão ele traz o time do Maracanã inteiro do Flamengo, e quanto mais pessoas no campo, mais dissolve, dilui a informação. Por isso que nós conversamos pouco, falamos o que é preciso falar e colocamos poucas pessoas dentro do campo para aquele tema específico. É verdade, né, Dadá? O pessoal traz o cachorro, o papagaio, o periquito, e isso dissolve. Por isso, o fundamento é o seguinte: da mesma forma que quando a pessoa começa a contar muito, ela está usando imagens, e a imagem tem a ver com o processo secundário. É o que ela já está condicionada. Então, isso não serve para o campo, isso tira a força da informação disponibilizada para nós. Depende sempre do tema, Sônia. Depende sempre do tema. Eu posso ter a família do meu cliente enorme, mas o tema que ele escolheu, eu vou, no máximo, na primeira imagem tridimensional, que é a disfuncional, colocar 5 elementos no máximo. Mas tem um monte, mas todo mundo está envolvido no emaranhamento? Não. Nós temos que ter, por isso que entender o campo é importante, porque quem na verdade está ali. Então, logicamente, eu tenho uma esposa, ela tem o marido que mora com ela, então sempre nós vamos montar a partir da família atual do nosso cliente. Ela mora com quem? E a partir desse contexto que nós vamos ir ou não para a família de origem. Deixa eu ver. Então, coloca sempre com muito critério, Patrícia. Em algumas oportunidades, nós podemos chegar a tudo isso, tá? Não é proibido, mas de antemão, se você coloca 11, 15, 10, todos ancestrais, todo mundo ali, quando você vai entrar no campo para ter informação, já está muito diluído. Depois do processo, quando você começar a pegar a dinâmica e saber aonde que está o emaranhamento, você pode, porque você já sabe o que está acontecendo. Agora, no primeiro momento, você precisa de toda a energia e informação disponibilizadas ali. E quanto mais elemento você pega, mais elemento está vibrando em todas as frequências, a informação ela começa a ficar com menos força. Somente por isso. Apenas o que está ligado diretamente ao tema. Somente, a princípio, quem o teu cliente considera que foi quem abusou, quem provocou a violência. Depois você pode desenvolver para os outros. Então, é um caso, tá vendo, Patrícia? Nós temos casos bem importantes para perceber a dinâmica. Isso acontece quando nós também fazemos a constelação em países, né? Imagina como é que está a situação, né, de tudo que está acontecendo, como foi a época dos italianos para nós, os portugueses, o que é hoje os refugiados. Imagina constelar isso. É complicado mesmo, não é? Mas nós temos que partir de algum princípio, né, para ir devagar. Constelação é erro e acerto. O constelador, a consteladora, que acha que constelação é só certeza e é só acerto, está indo mal. A constelação consiste necessariamente entre erros e acertos. Por isso que nós movimentamos as peças ou pessoas. Nós estamos ali sentindo o campo. Você não é vidente, mãe de santo, nada disso. Você precisa da informação. Toda vez que você movimenta o campo, mudando os objetos, âncoras ou pessoas, você está obtendo mais informações.
Então, é erro e acerto. Então não fique com receio. Essa é a dinâmica. Perfeito? Vamos lá. Nossa, 20 para as 9, né? Eu não respondi alguma coisa aí. Ai, Senhor. Vamos lá. Tem cada pergunta aqui que vocês valem a pena vocês observarem para poder ver se, né, faz sentido para vocês. Olha só que não me lembro, tá? Quem mandou. Pode ser uma que esteja aqui ou que não veio agora em aula em tempo real. Esses dias constelei uma amiga minha, que também é consteladora, e ela disse que um filho que foi abusado pelo pai não pode de jeito nenhum honrar o pai. Isso confere? Não confere. Como fica então? Aí eu explico. Olha o que eu escrevi em verde lá. O que eu estou escrevendo em verde é o que eu direciono o meu pensamento, tá? Nós necessariamente precisamos separar comportamento da gratidão. Nós precisamos separar comportamento do serviço, a dinâmica possível a serviço da vida. Porque lembra, se nós temos um bem maior que a vida, se nós temos, inclusive na unidade universal, na consciência universal, né, o bem maior é a vida, é ela que dá oportunidade de crescimento, de conhecimento, de prosperidade, de realizações, de autoconhecimento, de tudo. É só a vida. A partir dela é que acontece tudo. Então, se eu entendo isso como uma verdade e faz sentido para mim, a minha gratidão com aquele homem é pela vida que ele me deu. Vida. Aquele homem, aquela mulher, em qualquer oportunidade, poderia não ter deixado eu nascer. Então, o abuso não aconteceria, mas também não aconteceria nenhuma outra coisa na minha vida, porque eu não nasci. Então, Carmen, a pessoa. Porque é um conceito muito difícil. Então, por isso que tem que ver que horas e que tema nós vamos constelar. Quando é um tema muito delicado como esse, o constelado ele precisa passar por um processo de um entendimento maior do que é a visão sistêmica, o que é o crescimento. Então, é uma pessoa que precisa primeiro tratar do seu trauma, da sua dor, dessa raiva e depois fazer a constelação. Não tem a menor possibilidade em fazer constelação. Porque imagina você pegar uma pessoa nua e crua no sistema e falar que eu tenho que ter gratidão numa pessoa que abusou de mim. Não, é gratidão pela dinâmica do quê? Da minha vida. Eu só sou o que sou, porque eu nasci de um homem e de uma mulher, e especificamente daquela mulher e daquele homem. Então, é uma visão sistêmica que não é todo mundo que absorve. Ela é extremamente fácil de entender. Mas, como nós passamos por traumas muito sérios, somos muito cheios de moral, de justiça, porque é o certo, porque é o errado, é complicado. Então, cada um de nós estamos num momento de aprendizado. É assim sempre. Deixa eu voltar lá. Carne, né? Mole não. Estou com uma cliente. Estou com uma paciente para começar a atender que é filha do avô.
Como é que você faria, Patrícia? Então olha só que interessante a história, olha que bacana, né? Ela quis constelar o ex-marido, o pai dos filhos dela, ele não quis entender de nenhuma maneira, né, que ele tinha que honrar o pai que nunca conheceu. Chorou na constelação, se emocionou, mas nessa parte não teve jeito. E o que se faz? Não faz. Lembra? Nós temos que respeitar o campo. Quando não, ali era o suficiente. Fazer mais do que isso viraria um teatro. Esse era o limite do entendimento naquela hora. Não significa que em outro momento não será diferente. E não significa que só isso que o campo conseguiu ajeitar para o seu ex-marido já não tenha surtido algum efeito. Percebem? Então nós não ultrapassamos o limite e fez o correto. Tem que parar. Isso, Carmen, ainda bem que você compreendeu, né? Por isso que é muito, muito importante fazer quando tô. Por isso que eu aconselho sempre, né? E vou reforçar aí para pegar aí a Carmen de exemplo aí do caso dela de exemplo. Por isso que quando se faz um atendimento em grupo, precisa 15 minutos antes, 20 minutos antes de montar o campo, dar uma palestra, uma mini palestra, um workshop, falar sobre o que é o campo, e mesmo assim não é garantido, né, Carmen? Mas nós conseguimos amenizar um pouquinho isso, quando nós temos um grupo que entende o que é constelação familiar, porque muitos vão achar que é sessão espírita, né? Ah, é um paciente mesmo de psicologia, tanto é paciente dela. Isso também não honrou, é natural. É isso mesmo. É, ótimo, eu fico bem, bem interessante, porque vocês estão percebendo o limite. O limite é esse mesmo. Não adianta fazer final feliz da novela das 9. Temos que entender o momento dessa pessoa de absorver tudo isso. Não é porque está no campo, não é porque nós temos as 3 leis do amor que tudo está resolvido. Ah, bacana, Patrícia. É uma solução. Você pode fazer a partir dos seus filhos. Caso haja nos seus filhos uma identificação, particularmente com esse avô, porque aí passa pelo seu ex-marido, tá bom? Tá? Se você identificar o emaranhamento no comportamento dos seus filhos, que pode estar ligado a esse avô que foi excluído, aí sim passa pelo seu ex-marido. Que posso estar enganada, tá? Você me perdoe, meu amorzinho da Flórida, que agora mora na Flórida, o seguinte: acho muito difícil um dos seus filhos honrar o seu ex-marido. Falei besteira? Falei? Não, você tá. Ah, bom. Então você tem que fazer a constelação no seu filho para ele honrar o seu ex-marido, para isso influenciar o seu ex-marido com o avô. Não é o seu ex-marido. O emaranhamento é do seu filho com o avô excluído. Por quê? Porque os seus filhos não estão honrando o seu ex-marido. Perceberam? Bom,
Eu sei que esse assunto, particularmente em relação, mas a posição da consteladora, que eu quero deixar claro nessa pergunta para poder responder, é que não é o correto, tá? Não, não existe não honrar pai e mãe em nenhuma circunstância, nenhuma. Se nós entendemos o que é o valor da vida, o que é receber a oportunidade de viver. Não existe isso. Honra-se sempre pai e mãe. Por que, Lucila? É simples. Se eu sou metade papai, metade mamãe, eu só consigo ter prosperidade na minha vida, força na vida, se tudo que me move, tudo que eu sou lá dentro, esteja harmonizado. Se eu excluo o meu pai, se eu não honro o meu pai ou se eu não honro a minha mãe, eu estou capenga na vida. A minha energia é meia boca, a minha prosperidade é meia boca, a minha abundância é meia boca, a minha saúde é meia boca, porque eu estou na metade na vida. Eu não peguei tudo, eu não tomei a vida como minha, com a unidade que sou papai e mamãe. Todos os meus cromossomos, todas as minhas células. Não foi, eu tô na metade, eu tô andando na vida pela metade. Mas não tem a minha. Foi cirúrgica agora, Sônia. É como eu não posso dar, eu não posso acertar, não posso falar, né? Mas houve uma identificação aí. Na minha modesta opinião, tá? Não posso afirmar, mas na minha modesta opinião, houve uma identificação da consteladora. Pelo método, ela afirmou algo que está errado. Tá? Pela lei do amor, pelo não julgar, porque é uma visão sistêmica, né? Nós não estamos aqui para julgar. Né? Para isso tem leis humanas, tem a lei de quem quiser, não é? Esse método não é para isso. Bom, outra dúvida é quanto à duração das constelações. Quanto tempo deve durar uma constelação? Não consigo fazer durar mais de 20 do que 30 minutos, né? Então não deve nada. Não deve nem deve, não existe limite. É a única forma, inclusive. Então não existe tempo mínimo. A pergunta que eu retorno aqui em relação a isso, é se os 30 minutos, né, porque parece que alguma coisa está incomodando quem me fez a pergunta, é porque você está achando que é insuficiente? Você está indo rápido demais para acabar logo porque você está insegura? Porque a constelação familiar pode durar 5 minutos. A constelação familiar pode demorar 1h20. Não tem como determinar o que é o máximo e o que é o mínimo. Tem casos que você resolve em 5 minutos. É pai bola. Nossa, automaticamente vem toda a consciência, a pessoa toma consciência e tá tudo certo. Então, 30 minutos me parece um ótimo tempo. O nó crítico, possivelmente, se você estiver no campo, você vai sentir a hora de parar. Que não é parar por parar. Olha só o sentimento que nós produzimos nessa hora normalmente. Você olha para aquilo, olha para aquela imagem que você formou, funcional, que é a segunda imagem, e a sensação da consteladora é a seguinte: foi o suficiente. Não é porque parou porque não tem jeito só, não é porque parou porque solucionou 100%, não é porque parou porque já passou 1h20, parou porque é o suficiente. É uma sensação que vocês vão começar a ter. Isso aqui é o suficiente. O que significa esse suficiente? Vocês estão respeitando, vocês perceberam que o campo dali não pode mais fazer nada. Naquele caso, naquele tema, naquele dia, naquela configuração e ponto.
Isso, Patrícia, exatamente. Exatamente. Não, não é boa pergunta, Cris. Olha só, dentro do método se fala o seguinte: na lei dar e receber, como nós tomamos a vida dos nossos pais, né? Eu nasci, eu tenho a vida. Isso eu não tenho como retribuir para os meus pais, né? Eu não vou parir os meus pais, não tem como, né? A vida não anda para trás dessa forma. A única forma de equilibrar o dar e receber vindo dos pais para um filho é quando esse filho tem os seus filhos. Isso equilibra. Eu queria chutar um percentual aqui, mas isso equilibra, é o que mais se aproxima do equilíbrio, mas não é 100%. Não é, é única forma de retribuir nas questões sistêmicas é quando você dá para os seus filhos o que você recebeu. Então você vai dar vida para outros serizinhos, porque foi a vida que você recebeu dos seus pais. Então, como é um fluxo da vida é essa, você está contribuindo, não, retribuindo não só aos seus pais, como ao universo, como a todo o sistema. Então não procede isso, tá? É uma forma do sistema equilibrar. Agora, não é porque os nossos filhos tiveram filhos que a relação não deve ser reparada, reconectada com nossos pais. Aliás, digo mais, toda constelação, presta atenção. Não é? Foi o suficiente. Isso, para outra constelação em outro dia, Sônia. De preferência, tá? O que eu ia falar agora, gente? Eu comecei a falar, olha só a cabeça da pessoa. Ah, todas as constelações, todas, necessariamente tem que passar pelo pai e pela mãe da cliente, do constelado. Todo emaranhamento passa pela mãe e pelo pai. Toda. Então, primeiro movimento que se faz de observação é a relação do nosso constelado com o pai e com a mãe. Que é a base de absolutamente tudo, é quem deu a vida para nós. Se ali tiver já um problema, nós vamos perceber por que a angústia, né, do nosso cliente a princípio. Porque pode ser o emaranhamento somente na família atual. Depois eu percebo que o pai do meu constelado é da forma que é, porque ele teve um pai também dessa forma. Ou eu percebo que o meu constelado ele está emaranhado por identificação com o avô. Mas tudo passa pelo papai e pela mamãe. Não se pula da família atual e eu vou lá na de origem, resolvo um negócio com meu avô e volto. Lembra-se, é um fluxo. É um fluxo, precisa fluir. E não se flui nada cortando pedacinhos, dando nós. Tem que fluir. É a corrente. Ela tem que ser contínua. Então passa necessariamente pelo meu pai e pela minha mãe. Ok? Depende do tema conflito, foi a resposta que eu dei para a pergunta X. E quando faço a constelação em grupo, quantas pessoas posso constelar em um evento? E quanto tempo deve durar em média? Essa foi outra pergunta de outra aluna, fica mais ou menos já respondido, né? Depende muito do tema, depende muito sempre o mínimo necessário de pessoas ali, né? Tem casos que nós vamos aumentando pessoas, mas o início é o início com menos elementos, para ter bastante força ali disponibilizada. Eu quase soltei um palavrão, Sônia, é feio, né? Cara, mas eu quase. Mas eu me controlei, né? É bom ter controle, né? Porque eu ia. Tudo, Sônia, tudo. Tá tudo errado. Primeiro, quando uma criança
um filho toma o lugar da mãe ou do pai, ela está automaticamente desrespeitando, ela está desrespeitando a lei da hierarquia, ela está colocando os filhos, né, os irmãos no caso, em lugares que não são deles. Quem deveria ser o primeiro é o segundo e assim por diante. Eu ia soltar firme, Patrícia, agora. Tá que veio da alma. Mas, olha só, não é proibido você tomar conta dos seus pais. Não é proibido você auxiliar o irmão que está do meio que está com câncer. Isso não é proibido. A diferença é como se faz. O que impede do fluxo normal das leis do pertencimento, hierarquia, dar e receber, causar o emaranhamento é como se faz. O consenso, quando há um acordo, isso minimiza o problema. Então, a questão é quando o filho toma o lugar do pai e da mãe, porque se acha mais experiente, mais esperto, é o único que sabe fazer isso, porque a mãe não presta, porque o pai, percebem? Então é como faz. Isso tem que ser visto, Sônia. Isso tem que ser visto. Muito de perto. Tem uma complicação aí, principalmente de hierarquia. Foi excluído, já claramente, independente, já excluiu o pai e excluiu a mãe. Vamos ter que fazer todo o processo de honrar pai, honrar mãe, porque isso com certeza vai estar refletindo nos irmãos. E parece que já começou. Pois é, não é à toa que o direito sistêmico está crescendo a passos largos no nosso país. O percentual de solução para juízes, embargadores e advogados que estão trabalhando com a constelação é de 90% de solução. Imagina, que maravilha, né? Então eu vou explicar para vocês. Minha irmã caçula fez isso quando meu pai morreu e a minha mãe ficou doente. Ela, inclusive, assumiu o escritório da minha mãe. Hoje ela está com gravidez de altíssimo risco. Precisa ver, né, G? Precisa ver se isso tudo ainda é uma resposta por não ter respeitado, no caso, respeitado, na verdade, excluído, porque a exclusão é automática. Quando eu assumo um lugar que não é meu, não é? Dentro do sistema, eu automaticamente, por questões lógicas, eu estou excluindo a pessoa. Toda vez que houver uma exclusão, o sistema vai se autorregular com identificação. Alguém vai representar a sua mãe na história. Então, quando eu trago novamente a mãe da G para o contexto, faço tudo, aí você libera. Ela foi excluída. E isso nem sempre é por má fé. O pessoal fala, mas excluiu porque queria tomar conta, queria ser dona, queria herança. Não. Mas isso não muda nada para o sistema. Foi de bom grado ou foi de mau grado? Não interessa. Interessa que assumiu o lugar de outra pessoa, excluiu automaticamente o papel, a vida, o local, o lugar correto daquela mãe ou daquele pai. Isso traz um embaraço, emaranhamento, uma confusão danada. Então seria bom constelar aí, viu, gente? Para tentar minimizar aí ou voltar pelo menos um fluxo melhor de energia aí para a gravidez da sua irmã. Porque é natural, a irmã mais nova é natural que ela cuide dos pais. Cuidar dos pais. Porque ela recebeu tanto que a única forma dela equilibrar a lei do dar e receber é cuidando dos pais idosos. Por isso que é muito comum o caçula tomar conta dos pais. O quê? Eu tô sem som, gente? Ou é só a Sônia?
Eu tô falando aqui igual uma louca. Ó, ela caiu. Eu tô pensando aqui, falei, meu Deus, estou eu falando aqui horrores. Escutou aí, Gê? A explicação? Hum. Nós vamos para a reta final dessa aula, tá? Não cheguei aí, cheguei na metade das perguntas. É horrível, né? É capaz de eu ter que gravar off. Como constelo a vida financeira? Como eu constelo a vida financeira? Primeiro, nós vamos ter que entender quais são as dinâmicas envolvidas, da mesma forma como as questões homoafetivas. O que está incluído na dinâmica sistêmica quando nós falamos de questões financeiras? Nós vamos ter que incluir nessa nosso mix também algo que nós chamamos gratidão, mãe e pai. Tá baixo meu som? Uai. Vai distorcer se eu aumentar aqui. Tá baixo o som? Não mexi em nada, tá? Da mesma forma quando eu comecei. Ok, som aí, gente? Melhorou? Que estranho. Aumentei aqui, mas pode distorcer se aumentar muito, viu? Ok. Chega mais pertinho aqui. Deu um up? Pô, ninguém me avisa. Olha só. A vida, por definição, a vida, o ato da fecundação entre um homem e uma mulher, o ato de viver, tudo que vem com a vida e possibilidades, traz e tem que trazer força, prosperidade, abundância. Como isso se dá? Primeiramente, aliás, em todas as constelações. Primeiro, nós temos que, através de qualquer método, antes de constelar, antes de abrir o campo de informação, nós podemos estar desenvolvendo uma técnica para fazer uma sintonia fina mesmo entre o nosso cliente, a gratidão, o pai e a mãe. Isso é elemento fundamental para qualquer constelação. Gratidão pela vida. Faça meditação, programação neurolinguística, visualização criativa, faça o que quiser, mas tente naquela dinâmica antes do campo abrir, antes de abrir o campo. Faça uma dinâmica para que essa possibilidade do sentimento de gratidão comece a ser trabalhada em cada um que for participar da constelação. Gratidão pela vida, ainda nem pelo pai nem pela mãe. O quanto a pessoa tem gratidão pela vida. Isso faz uma diferença absurda na constelação. Pronto. Se eu tenho gratidão pela vida, automaticamente eu tenho disponibilizado, junto com a gratidão, eu tenho força, eu tenho prosperidade e eu tenho abundância. Vem na mochila da vida, vem no teu kit. Isso que você tem para viver. A vida é isso, ela é como é, e eu cheguei com a minha mochila com muita prosperidade, muita abundância e muita gratidão por estar viva. Pois bem, esse é um sentimento profundo de gratidão. Aí eu sou obrigada, a partir da gratidão pela vida, a me voltar para quem? Para minha mãe e para o meu pai. Quem traz toda a prosperidade que nós incluímos, o ganho financeiro e o dinheiro,
é a mãe. Lucila, no meu parto, a parteira disse, ou ela ou você. E isso achou racionalmente, você achou, Sônia. Racionalmente você achou um mecanismo. Agora precisa vivenciar isso. Uma releitura com o conhecimento que você tem. Com a adultez que você tem. Né? Então precisa agora estar vendo tudo isso, revisitar esse momento para poder olhar de outra forma. Faça a constelação. A sua mãe morreu? No parto? Ela morreu? Ótimo. Portanto, ela preservou a vida e você preservou a sua. Não estou aqui falando do trauma, eu não estou falando de tentativas. Significa que a vida é maior, tanto para ela quanto para você. Aí tem que trabalhar esse momento e ver aonde que tudo isso está alocado. Fato é, a vida foi maior. Porque tem isso. Qual é a realidade? Apesar desse momento e passou por isso, você está viva e ela também. Então, algo naquele diagnóstico ali não foi o suficiente. E essa foi a tua vontade de viver e a vontade da tua mãe de cuidar de você. Então, belas aí até hoje. Apesar de, a vida se fez maior. Porque a vida não é perfeita mesmo. Ela aí é essa tranqueira mesmo que nós estamos vendo. Financeiro, dinheiro, energia, está ligado com a mãe. Toda pessoa que não tiver ganho financeiro, prosperidade, projeção, abundância, nós vamos ter que trabalhar diretamente com a mãe. A mãe que nutre o filho. O dinheiro nutre o nosso futuro. Está ligado diretamente com a fertilidade, com o dinheiro e com a prosperidade. Mas, nesse processo, o pai também, em todos os sentidos. Em todos. Quem dá para nós a possibilidade de prosperar na vida, se dar bem financeiramente, né, ser realizador e realizar, é a nossa relação com a nossa mãe. Porque lembra, eu venho com uma potência para a vida. A vida, ela traz essa potência. Ela é grandiosa. Aí eu posso, por N motivos, minimizar essa potência. Quando eu não coloquei e não tomei o meu pai e minha mãe dentro de mim. Quando a metade do que sou, ela não é bem resolvida, eu vou para a vida de qualquer forma, com pouca potência, com pouca abundância, com pouca prosperidade. Então, o Bert Hellinger fala o seguinte: a mãe é prosperidade, o pai mostra o mundo para o filho.
O pai direciona, ele dá a força para você seguir em frente. Então, quando falta o pai, você não tem força. Tem altas ideias, elabora pra caramba, milhões de projetos, tem dúvidas do que vai fazer, sai e entra de 1000 lugares, falta do pai. Então, como é que se resolve isso? Vá visitar, pega o seu cliente e vamos ver a relação do papai e da mamãe com ele. Quem foi excluído, quem não foi honrado, quem está sendo julgado, se esse filho não está achando que é maior que a mãe, que é maior que o pai. Então, sempre é ligado à prosperidade, à mãe, à abundância, ao pai. A força, né? Vamos entender a abundância como força. Porque é o pai que mostra o mundo para o filho. E a mãe dá todas as possibilidades que isso se realize. Então, o seu cliente tem problemas financeiros. Primeira providência, relação com a sua mãe. Como é que anda, meu bem? Abre-se o campo e vamos ver qual foi a dinâmica ali. E normalmente, uma das partes foi desrespeitada, foi excluída. Quando arrumamos tudo isso, a pessoa tem mais força, mais determinação, mais persistência, ela sabe mais o caminho que ela quer seguir, ela larga uma profissão que fez por qualquer motivo, porque foi uma pressão da família, e muda totalmente de profissão. Acontecem muitas coisas quando esse problema com a mãe, com o pai, em relação ao dinheiro, ele é solucionado. Mas eu vou mostrar na dinâmica aqui, porque a pergunta foi como constelar. De várias maneiras, né? Quando eu tenho um elemento, no caso, dinheiro, eu posso ter um representante com dinheiro, eu posso ter um representante com fracasso, um representante fracasso, um representante dinheiro, um representante da minha constelada ou do meu constelado. Então, eu posso colocar na constelação qualquer elemento. Porque eu posso, por exemplo, na dinâmica, eu posso ter um representante que é o fracasso, um boneco ou uma pessoa, e na dinâmica, quando o meu cliente acaba de colocar, ele coloca o fracasso do lado do dinheiro. Aí posso colocar o pai e a mãe, e ele coloca o pai e a mãe, né? Porque também nós temos que ver que padrões são repetidos. Muitos de nossos pais e outras gerações que passaram por nossos pais, que são os marcadores emocionais e de padrões, eu posso ter passado minha vida inteira escutando que o importante é ter caráter, não é ter dinheiro. Dinheiro não traz felicidade, minha filha. Isso é condicionamento. Então tem eu posso reforçar isso em várias formas, na consciência pessoal e na consciência do clã. Então vamos pegar essa nossa cliente e podemos colocar somente ela, o pai e a mãe. Mas se isso tema for finanças, eu coloco o representante, o dinheiro, o emprego, o produto, o fracasso. Então eu coloco ali sentimentos. Eu posso colocar um representante de depressão. E no movimento ali do campo que você vai perceber na primeira leitura, aonde a pessoa colocou o fracasso e o dinheiro. Em relação a quem? Às vezes ela coloca o fracasso do lado do pai, a mãe do lado dela e o fracasso do lado do pai. Então, ela possivelmente, essa pessoa, ela tem um desrespeito muito grande pelo pai. Ela acha o pai menor do que ela. Ela é mais, que estudou mais, ela que tem capacidade, ela que deu certo na vida, só que ela não dá certo na vida. Ela sai, entra, vai, volta, entra, sai. Então precisa resolver, tanto para a mãe como o pai. Porque aí essa unidade nossa da alma que faz nós termos prosperidade e abundância. É a unidade da alma e só vem através do pai e da mãe. Se botar um para fora, você tá capenga.
Como estuda a constelação, se for constelada em relação a isso, pode interferir no resultado? Pois é. A distância que você precisa tomar é o famoso ponto zero, né? É o famoso ponto zero. Observador. Sabe aquela rodinha que eu falei? Primeiro observa, depois intui, depois a percepção, depois compreende, depois entra em sintonia. Aquilo lá é um mantra, tem que estudar aquilo. Primeiro eu observo, depois eu percebo, depois eu compreendo, depois eu vou intuir, depois. E aí eu tenho uma rota a seguir. Não é fácil. Por isso que a única forma de nós ficarmos com uma distância relativa é você ser constelada, trabalhar como representante, como constelada, observando, vivenciando a constelação. Obrigada pela presença sempre, Patrícia, e pela colaboração aí no texto, viu? Perfeito? Então essa distância emocional fica mais ou menos relacionado àquele assunto, né? Quando há uma identificação da constelada com o tema. Então ela não pode tomar para si. Então essa distância, aí eu conheço super o método. Se você tiver como observadora, saber o método não será o suficiente. Por quê? Porque você está só observando a informação do campo. Da mesma forma, Sônia. Não, em relação aos bonecos, logicamente, quando o atendimento é individual e você for arrumar a segunda imagem, né? A primeira é disfuncional, é tridimensional, é a história do meu cliente. Quando eu começo a organizar os bonequinhos, já considerando as 3 leis, mas esse é o nosso trabalho. Eu só consigo organizar porque eu conheço o método. Então, na hora que você começar a arrumar os bonecos, Sônia, já é em função do método que você conhece. A não ser que você use um local aonde você e o seu cliente percebam que ali não é um bom lugar. Por quê? Não é porque o método é uma delícia que ele vai servir para todos os campos de informação. Eu posso conhecer o método, eu coloco o boneco em um tom, mas não interfere no processo, não. Se você estiver ligada nas informações e na reação do seu cliente, na sua própria, você não consegue interferir. Nós não temos potência para isso, Sônia. Você imagina o que é um campo morfogenético para passar de todas as gerações. Imagina o tecido de informação, de força que tem um campo desse. Você acha que não, você mexendo, só você mexendo, você vai interferir de uma forma negativa se o campo não tem a força para colocar aquilo em ordem? Você pode. Aí vira a novela das 9, você interfere, tenta interferir. Por isso que não tem constelação errada. Errei na constelação. Se não tem ressonância com o campo, o próprio campo descarta. Só vai fazer sentido se o fluxo vier. Ele já está interrompido. Eu não sei se eu me fiz entender. O fluxo já está interrompido. Eu só consigo interferir se eu liberar fluxo contínuo. Então, eu tenho que ter força para fazer isso no campo. Mas eu coloquei errado, Lucila. Eu botei um representante que não era. Isso não vai fazer sentido para o campo. Ele descarta. É assim a natureza. Nós estamos desfazendo um nozinho. Nós não estamos fazendo mais nozinhos. O único nó que você pode fazer é entrar em ressonância com aquele sistema e você trazer o problema para o teu sistema. Isso pode acontecer. Isso pode. Você tomar para si o sistema. Porque você não estava preparado para mexer ali. Ou para observar ali. Porque houve uma identificação na tua história, na sua, e você tomou aquilo como seu. Isso pode acontecer. Perfeito?
eu vou ter que terminar. Bom, em relação à finança, ficou mais claro? Então, na hora que eu vou arrumar, o procedimento é o mesmo. A leitura de aproximação relacional, a cor que usou, em que lado o fracasso está, o dinheiro está, as profissões, eu posso constelar, todas que eu já tive, a minha relação com ela. Então, primeiro, pegue a constelada e vá e leva para o pai e a mãe. Se essa constelada não tiver gratidão pela vida, não tem como fazer a constelação papai e mamãe, nesse caso financeiro. Ela tem que sentir gratidão pela vida. Eu que agradeço, Dadá, consteladora boa de Campinas. Viu? Agora eu vou ter que continuar porque tem muitas perguntas, né? Então eu vou ter que começar a. Ou eu vou gravar o que restou, ou eu marco logo em seguida outra aula com vocês. Talvez a semana que vem, para terminar de responder, né? Porque eu só cheguei na metade. Eu vou marcar então terça-feira da semana que vem, já deixo marcado com vocês. Pode ser? Eu vou anunciar então que terça-feira da semana que vem, no mesmo horário, eu vou continuar fazendo as perguntas e vocês vão me trazendo mais perguntas. Deixa eu ver o que a Cris escreveu. Peraí, Cris. Tem sim. Eu tenho que lembrar o nome. Eu vou procurar o nome, mas tem sim. Ô, Cris, eu que agradeço profundamente. Eu vou ver. Ah, e a Gislene, eu li o e-mail dela antes de entrar na aula. Nós fizemos, viu, Giz, uma constelação via Skype com os alunos. Lembra, Dadá? Dadá participou, foi bem legal. Porque eu inventei uma dinâmica no Skype, aonde cada aluno era um representante. Nós fizemos um constelador, eu na época eu fiz a constelação, mas era na verdade uma supervisão. De repente eu também vou marcar esse encontro via Skype, aonde existe um constelador, uma constelada e todo mundo que está participando é um representante daquele tema. Então cada sensação que cada um foi dando, né, ia externando. Foi muito legal. Nós constelamos uma aluna, uma advogada, com o filho dela. Né, Dadá? Foi bem bacana. Eu vou ver se eu consigo bolar isso rapidinho, porque depende de algumas coisas técnicas, mas seria bem bacana. Aí todo mundo quer constelar, né? Tá bom? E a semana que vem, no mesmo horário, então, eu dou aula para vocês para terminar de responder. Tá bom? E vou lembrar o nome do livro, Cris, mas tem sim. Eu não me lembro se é especificamente relacionado à constelação ou eu associei a psicossomática com a constelação. Eu só não me lembro, tá? Se eu peguei todo o conhecimento que tem de psicossomática, né, qual o lado psicológico das doenças e agreguei ao conhecimento de constelação, ou se eu li algo muito específico. Eu li alguma coisa, mas é muito pouco que ainda tem. Eu vou procurar ver se aonde que foi, tá bom? Uma ótima semana a todos. Vou terminar aqui a nossa gravação e